Olá pessoal, estamos aqui no canal Vá e Vença. Eu, professora Ingrid Cardoso, com Direito Constitucional, vamos gabaritar a nacionalidade? Bom, nacionalidade você encontra lá no artigo 12, não é isso? A Constituição vai dizer que a nacionalidade ela vai estar dividida em duas: brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, você sabe, aquela que decorre do local de nascimento, critério territorial, e aquela que decorre da origem dos seus pais. Então aí eu tenho critério sanguíneo. Então falou em nacionalidade, eu tenho dois tipos de nacionalidade: brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, critério misto, eu tenho lá o critério territorial, nascer no território, e tenho o critério sanguíneo, ser filho de mãe ou de pai, ou ambos brasileiros, que nasceram no estrangeiro. Lembre-se disso. E lembrar que nascer no território brasileiro, tanto faz se é filho de estrangeiro ou de brasileiro. Porém, se o estrangeiro estiver aqui no Brasil, lembre-se sempre, você vai ter que fazer a seguinte pergunta: o que esse brasileiro está fazendo aqui no Brasil? Se você tiver a resposta, ele está a passeio, ele veio passear, ele veio trabalhar numa empresa particular. Então, a criança que nascer no território brasileiro será considerada brasileira nata. Agora, se a sua resposta for: o estrangeiro está a serviço da administração pública do país dele de origem. A serviço da administração pública do país dele de origem. Então, a criança que nascer aqui, ela não vai ser brasileira, ela vai ser estrangeira. Mas quando você lê o artigo 12 da Constituição, o inciso 1, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que se o estrangeiro estiver a serviço do seu país de origem, a criança não será brasileira. Então, como você faz para memorizar? Lembra, o estrangeiro que estiver a serviço da administração pública do país dele de origem, aqui, quando ele tiver uma criança, essa criança ela vai ser estrangeira, ela não será brasileira. Anota isso porque isso despenca em prova. Quando a banca traz a literalidade, beleza, você lembra o quê? É um estrangeiro que está a serviço do seu país de origem. Ou seja, ele está a serviço da administração pública do país dele. Então, a criança que nascer no território brasileiro será estrangeira, assim como ele, que aqui está. E quando você vem para a nacionalidade do pai ou da mãe brasileiro que for embora, a criança que nasceu no estrangeiro, filha de brasileiro, você vai olhar. Se esse brasileiro foi embora, por quê? Se a sua resposta foi: o brasileiro ele foi embora a serviço da República Federativa, então a criança ela é brasileira nata, critério sanguíneo mais um item funcional. Mas nem todo mundo vai embora do Brasil a serviço, né? Nem todo mundo vai embora do Brasil a serviço da República Federativa, ou seja, representando a administração pública. Às vezes a pessoa vai por conta própria e aí você vai olhar a palavrinha mágica que vai dizer que a mãe é brasileira ou o pai é brasileiro, foram embora e chegando lá no estrangeiro tiveram um filho. Esse filho é brasileiro? Depende. Se aparecer a palavra registro, foi feito registro na repartição brasileira competente. A criança é brasileira nata? Sim, pelo critério sanguíneo. Ela é filha de brasileiro e foi feito o registro na repartição brasileira competente. E por fim, imagina que esse pai esqueceu de fazer o registro na repartição brasileira competente. Então, quando essa criança atingir a maioridade civil, venha residir no Brasil, faça a opção pela nacionalidade brasileira. Então, ela tem a opção a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, vir aqui no Brasil e requisitar a nacionalidade brasileira. E com isso ela será considerada brasileira nata. E o brasileiro naturalizado? Bom, o naturalizado sempre, lembre disso, sempre é um estrangeiro que pede para virar
brasileiro. E quando você tem essa situação, a Constituição ela diz no inciso 2 que o estrangeiro ele pode requerer, solicitar, pedir para virar brasileiro em 3 situações. Se ele tiver os requisitos na forma da lei, se ele for oriundo de países de língua portuguesa, com 1 ano de residência ininterrupta no território nacional e idoneidade moral, ele pode requerer. Ou qualquer estrangeiro residente no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal, ele pode requerer. Tanto para os que possuem requisito na forma da lei, precisa requerer. Ao estrangeiro oriundo de países de língua portuguesa com 1 ano de residência e idoneidade moral, ele também pode requerer. E qualquer estrangeiro residente no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal podem requerer. E lembre-se, não existe no Brasil nacionalidade, naturalização tácita. Sempre, a naturalização ela tem que ser expressa. O estrangeiro tem que pedir, ele tem que requisitar para poder ele adquirir. Então, falou em nacionalidade, artigo 12 da Constituição vai trazer: são brasileiros natos, inciso 1, e inciso 2, são brasileiros naturalizados. E a Constituição ainda diz: é proibido fazer distinção entre nato e naturalizado. A lei não pode fazer distinção, apenas a própria Constituição. Lembre-se desses detalhes. Hoje, a nossa dica para você, concurseiro, é sobre essa temática nacionalidade, que é um direito fundamental que despenca em prova. Lembre, são 2 tipos de nacionalidade prevista na Constituição: brasileiro nato, naturalizado. E é vedada a distinção por meio de lei. Só quem pode fazer é a própria Constituição. Com isso, pessoal, a nossa dica do canal Vá e Vença deseja a você sucesso nos seus estudos!